Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo a deputada Benedita da Silva, PT Rio de Janeiro. Ela foi ex-ministra da Assistência Social e hoje ela vem falar sobre o Parlasul. Ela foi uma das 9 escolhidas na Câmara dos Deputados para representar o Brasil. Tudo bem, deputada? Tudo bem, é um prazer poder estar aqui. Igualmente. Falando a respeito do Parlasul. Que bom. Então, o que é o Parlasul? Vamos explicar um pouco aí para os nossos internautas o que isso representa e por que um representante do Brasil e dos outros países que fazem parte? Isso já faz parte do Mercosul, né? Nós temos o Mercosul, onde os países têm se entendido do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e entendemos que seria importante, nesse fortalecimento do Mercosul, ter o Parlasul, quer dizer, são os parlamentares dentro do Mercosul, criando regionalmente condições de discutirem assuntos que são de interesses comuns. Então, o Brasil, por exemplo, nessa primeira etapa, tem 9 senadores e 9 deputados, escolhidos pela Câmara. No futuro bem próximo, nós teremos 37 membros, mas por uma escolha de eleição mais direta. Agora foi uma escolha feita pelo próprio Congresso, Câmara e Senado. Então, quer dizer que em 2014 o povo brasileiro também terá que votar os integrantes do Parlasul. Esperamos que o processo eleitoral possa já incorporá-lo. Tá certo. Como é que é feita essa seleção ou essa escolha, deputada? No primeiro momento, a escolha foi feita por indicação, não é? Dos países que são do Mercosul, e também estamos discutindo a possibilidade de outros países, né, mesmo sem voto, mas que possa estar participando desse movimento. Poucas pessoas sabem o que é isso, e nós precisamos divulgar, né? Uhum. E para isso, nós fomos escolhidos, teremos reuniões que acontecerá uma vez por mês. Uhum. As extraordinárias poderá acontecer fora do Uruguai, né? que é a sede, né? A sede do Parlasul. E as sessões que a gente chama de ordinárias, que acontecem todos os meses, ela acontecerá lá, mas as extraordinárias podem acontecer também no Brasil. Ela pode também ser convocada para a Argentina. Certo. E quais são os pontos principais de discussão nesse Parlasul? Olha, são de interesses sociais, econômicos e de inclusão, né? Por exemplo, me interessa particularmente estar em uma comissão permanente que trate do trabalho, né? Que trate da Seguridade Social. Por quê? Porque nós entendemos que é importante que haja o registro de trabalho, né, dos estrangeiros dentro do Mercosul, que haja também uma legalização dos diplomas de que estudam dentro. Esse é um grande problema, né, esse é um grande problema mesmo, e é por isso que nós estamos vendo das condições de tratarmos desses assuntos, né? O registro de trabalho, né? Você também tem dificuldade no registro de trabalho. A outra questão é trabalharmos por essa paz, né? Pela autodeterminação, pela independência, pela não interferência, mas olharmos um pouco para a nossa América Latina nos projetos comuns. Agora, uma pergunta particular que também não poderia deixar de perguntar. Como a senhora vê hoje o governo da presidente Dilma Rousseff?
Olha, eu estou adorando. Eu já gostava do governo do presidente Lula, né? Que foi, sem dúvida, marcou a história do país, um trabalhador, um homem simples do povo, que se tornou presidente da República e que teve a sensibilidade de fazer esse país crescer e fazer inclusão social. E agora, aquela luta travada por décadas e décadas, que é a participação da mulher no contexto político. E agora nós temos a Muito forte, né? primeira mulher presidenta do Brasil. Isso é muito sério, isso é muito bom. E ela tem demonstrado muita garra, muita competência. E para aqueles que pensam que ela só fala, ela é técnica, ela é uma técnica bem politizada, né? Uhum. Que é uma técnica política que está sabendo, né, ocupar esse espaço e não está fazendo sozinha. Ela está convocando a Depois ela mulherada, também as ela mulheres. fez parte de uma elite importante no país na época da ditadura. Quer dizer, ela atuou diretamente, politicamente, em todos os sentidos. Quer dizer, deu uma grande bagagem até para conhecer o país, enfim, e também ter uma noção maior, né, política do que é que a gente quer do Brasil. Não sei como é que a senhora pensa sobre isso. Eu penso exatamente. Ela tem uma bagagem política forte, histórica, né, simbólica, muito simbólica para a luta do povo brasileiro, pelas liberdades, né, do povo brasileiro. Então ela tem essa marca, ela tem no corpo essa marca, né? É verdade. E foi o braço direito e esquerdo do presidente Lula. Então, ela acompanhou os primeiros passos do desenvolvimento na conjuntura em que o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ela esteve ali. E agora ela deu continuidade a esse processo e colocou também outro componente, que é a sua própria capacidade intelectual, da sua qualificação enquanto profissional e de uma visão de mundo, né? De mundo democrático também, de liberdade e com prioridade da participação da mulher. Ela se comprometeu durante a campanha, foi uma coisa muito interessante, que durante a campanha ela se comprometeu, né? E agora ela está cumprindo exatamente isso. Ela está chamando mulheres para o primeiro, para o segundo, para o terceiro escalão. Os grandes cargos hoje estão na mão das mulheres, né, deputada? Aliás, o núcleo, né? O núcleo é realmente feminino. É. Mas a senhora sabe, eu sempre achei que a gente, enquanto mulheres, a gente tem uma capacidade de socializar muito, porque a gente cuida da família, a gente procura cuidar dos filhos igualmente, e de repente pode ser esse grande passo realmente para um socialismo, lógico, mais moderno, mais dessa época, né? Eu acredito que a mulher tenha muito essa capacidade. Agora, uma outra pergunta seria sobre as pacificações das favelas no Rio de Janeiro. Eu queria que a senhora comentasse com a gente um pouco. Nós estamos, graças a Deus, conseguindo, o governador Sérgio Cabral, o nosso secretário de Segurança, Beltrame, tem tido a inteligência de poder agir, a não criar mais situações constrangedoras nas comunidades, como foi agora o caso da ocupação para pacificação na Mangueira. A Mangueira, por sua tradição, por sua história, a Mangueira que já vinha num crescente investimento na área social, com as crianças, com os idosos, adolescentes, aquela Mangueira que tem uma tradição, né, do samba, da música, da cultura popular brasileira, da música popular brasileira. Quer dizer, ela tem uma história, ela merecia ter uma ocupação que pudesse ajudá-la, né, neste cenário tão belo da Mangueira. E isso foi possível, até porque existe uma estratégia, as comunidades não são todas iguais, a forma de entrar nesta comunidade tem sido feito por estudos, né, estudo de inteligência, e a melhor forma possível, e agora nós tivemos esse grande resultado. Quer dizer, não foi preciso nem usar armas, apesar de termos lá os aparatos importantes, necessários, caso
houvesse alguma reação que pudesse constranger a ação da polícia, mas, graças a Deus, isso não aconteceu e agora já fincaram lá a bandeira da pacificação e vamos dar continuidade a esse trabalho, né, nas ações sociais, na inclusão dessas pessoas. A Mangueira é uma das mais conhecidas internacionalmente. Com certeza. Não é? E eu quero crer que o fato de ocupar, fazer a pacificação da Mangueira, isso traz também para nós, para o Brasil, projeta uma imagem muito importante e significativa através do meu querido estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma das coisas que o governador Sérgio Cabral tem feito e com muita dedicação, determinação, com muita coragem, junto com o seu secretário e toda a sua equipe, porque também essas ações são ações integradas, né? Com o governo federal, o governo estadual e com os municípios ajudando. Eu acho que foi uma das medidas necessárias e importantes do governo Sérgio Cabral. Bom, em janeiro a gente teve uma grande tragédia na Serra Fluminense. Eu queria que a senhora comentasse como é que está a situação hoje e quais as ações que já foram implementadas, para a gente finalizar. Pois o estado do Rio de Janeiro vem sofrendo já há algum tempo, né? E houve realmente essa tragédia, principalmente em Teresópolis, Petrópolis, né? Friburgo, e foi terrível mesmo, né? Mas o governo federal, junto com o governo do estado, deram as mãos e estão, na verdade, conseguindo, através dos próprios programas já existentes, né, com recursos do Estado, recursos do governo federal e até mesmo recursos das prefeituras, na reconstrução das casas, né, nas contenções dessas encostas. Por isso, nas discussões que nós fizemos do Código Florestal, enfatizamos da importância de não se permitir mais que haja nenhum tipo de moradia, e foi uma coisa incrível que nós percebemos, que, na verdade, as chamadas áreas de risco, dessa vez o fenômeno que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, na chamada área de risco, não aconteceu praticamente nada que pudesse abalar. O que acontece exatamente em áreas de risco 0. Foi um fenômeno totalmente diferente, ou área de risco 1. E que essas áreas de risco foram levando, foram casas, mansões, né? Foi desastroso. Foi uma coisa em que não tínhamos uma previsão. Por mais que tivéssemos uma ação preventiva, mas a previsão em si, eu acho que extrapolou, foi de uma ordem assim, do ímpeto da natureza, que não conseguimos realmente deter. Mas existe todo um esforço, né? Nós estamos lá vivendo com essas reconstruções dessas casas e essas famílias, muitas famílias, né? Morreu muita gente, nós sabemos disso, mas o governo tem trabalhado para resgatar, né, o ânimo, né, daquelas pessoas que alguns perderam só bens materiais, né? Mas outros perderam a vida, né? E aí essa questão nós não temos como, né, solução para essas vidas, mas temos toda uma política mais acirrada de prevenção, de acompanhamento, de monitoramento, né? O aluguel social ainda continua até as construções das casas, outros foram morar com seus familiares até que se construa, né? Minha Casa Minha Vida, entrando forte nessas áreas, nesses municípios. Ok, quero agradecer a sua presença e de falar aos nossos internautas do Painel Brasil e, enfim, da gente poder ter abordado tantos assuntos bem interessantes e que bem elucidativos também. Muito grata pela sua presença. Muito obrigada, estamos à disposição. Ok.